tudo que nós somos, nós rendemos a Ti, Jesus, Filho de Deus, o autor da nossa fé, consumador da nossa fé. Nós Te rendemos tudo, tudo, Filho de Deus. Nós Te louvamos, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é digno. Receba o nosso louvor, Jesus. Receba a nossa adoração, nossa pedra preciosa. O Senhor é a nossa pedra preciosa, pedra angular, rocha onde nós estamos firmados. Nós rendemos tudo ao Senhor esta noite, Jesus. Rendemos tudo ao Senhor, Pai. E Te exaltamos, Jesus. Te damos graça, Senhor. Te adoramos, Te louvamos. Te louvamos, Senhor. Tudo que há em nós, tudo que há em nós Te dá louvor. Cada pedaço do nosso corpo, cada sentimento que nós temos, cada pensamento, tudo se rende ao Senhor essa noite. Nós Te adoramos, Jesus, e bendizemos o Teu santo nome, e Te aplaudimos porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu vou ser muito breve, eu prometo. Queridos, amanhã nós temos encontro de homens. Aleluia. Eu já fiquei sabendo que vai rolar pizza. Eu já tô torcendo para sobrar pro meu marido levar um pedaço embora para mim. Então, por favor, homens, em nome de Jesus, se movimentem. E traz alguém com vocês. Eu tenho certeza que vai ser poderoso, amém? No sábado, dia 26, nós temos aqui a palestra de inclusão sobre o autismo. Amém? É para toda a igreja, aleluia. Então espalhe essa informação em nome de Jesus. No próximo sábado, dia 3/5, nós teremos aqui treinamento de líderes e anfitriões de link, tá bom? Mas encoraje a galera lá do seu link para vir todo mundo também, tá bom? Porque de repente tem alguém que quer abrir a porta da casa, é hora de rolar uma multiplicação, então vamos incentivar o pessoal a vir. Amém? Glória a Deus. Você pode separar o seu dízimo e a sua oferta se você quiser. Você pode fazer o seu Pix também. Fique à vontade. Eu vou orar. Assim que eu terminar, você pode trazer aqui a sua oferta. Amém? Glória a Deus. Pai, nós Te rendemos graças mais uma vez. Te damos louvor, Senhor, adoração. Porque o Senhor é digno. Pai, como nós cantamos aqui agora nesta canção, nós rendemos o nosso dinheiro também ao Senhor. Tudo é do Senhor. Tudo é Teu, Jesus, o nosso dinheiro também, a nossa vida financeira se rende ao Senhor, Pai. Nos ensina este princípio, Espírito de Deus. Nos ajuda a compreender isso em nome de Jesus. Nós, Senhor, abençoamos cada recurso que será depositado aqui, cada Pix que será feito, Senhor. Que tudo seja usado para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para você ficar de pé mais um pouquinho. Pra gente cantar. Oh, glórias. Mais uma canção. Aleluia. Obrigado, Jesus. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Jesus, poder Te cultuar. Como é bom, Senhor. Obrigado. Obrigada. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E a orla de suas vestes enchia o templo. Voavam sobre você.
Com 2 asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com 2 asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os teus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, e no calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Desejo é sentir você, ó rio perene, e no calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Glória, e toda a casa se encha com a fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra, que toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus.
Assim como nós estamos louvando aqui, Senhor, toma o teu lugar, Jesus. Este lugar é teu, Senhor. Esses louvores são para ti, Pai. Este momento é teu, Senhor. Ah, Senhor, este lugar é exclusivo teu, Pai. Nós te adoramos assim, Senhor. Toma o teu lugar. Toma este lugar, Senhor, para ti, Pai.
seu lugar nas famílias dessa igreja. Senta no trono do nosso coração. Despedaça os ídolos rivais. Despedaça os ídolos rivais que nós mesmos construímos dentro de nós, Senhor. Despedaça os ídolos rivais. Toma o seu lugar, toma o seu lugar de honra, Jesus. Espírito de vida, ressuscita o que está morto. Levanta o caído. Levanta o caído. Levanta o caído. Espírito de vida, dá alegria ao que está triste, Jesus. Restaura o abatido, o oprimido. Ah, Senhor, dá comida ao que tem fome. Senhor, dá água ao que tem sede. O Senhor é tudo que nós temos, o Senhor não é o que nos resta. O Senhor é tudo que nós temos, o Senhor não é o que nos resta. Toma o teu lugar, Jesus. Nós te damos o lugar de honra. Te damos o lugar de honra, Pai. Jesus. Jesus. Diga o nome dele, querido. Diga o nome dele, Jesus, 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 Jesus. Levantamos o seu nome, Jesus. Declaramos o seu nome sobre todas as nações. Nós declaramos o seu nome. Nós declaramos o nome de Jesus sobre toda a terra. Porque é uma promessa, toda a terra será cheia, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Oh Senhor, isso não é apenas uma canção, Pai. É o nosso coração gritando, Deus. É a nossa alma gritando para Ti, Senhor. Toma o Teu lugar, Pai. Não é uma canção, Senhor. É um clamor das nossas almas, Pai. É um clamor do nosso coração dizendo: toma o Teu lugar. Intervém, Senhor, nos nossos cultos.
Espírito Santo, intervém nas nossas liturgias. Intervenha nas liturgias, intervenha nos nossos cultos, intervenha no meio de nós. Este lugar é teu, faz a sua maneira, move-se a sua maneira, faz a tua forma, o teu jeito, nos direciona segundo a tua vontade, Espírito Santo. É a nossa alma gritando: toma o teu lugar, Deus. Toma o teu lugar, Deus. É o nosso coração gritando, é a nossa alma gritando: Deus, toma o teu lugar. No meio dos nossos cultos, no meio das nossas liturgias, no meio de nós, no meio da nossa adoração, no meio do fluir. Toma, Senhor, o teu lugar, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Deus, pela tua presença, pelo teu soprar, pelo mover do teu Espírito Santo, Pai. Continue se movendo, Senhor, falando conosco através da tua palavra. Toma o teu lugar, Senhor, na direção dessa palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tiver, aquilo que o Senhor quiser. Senhor, eu não me debruço aqui, Pai, naquilo que eu estudei. Eu não me debruço, Senhor, naquilo, Pai, que eu estudei durante esses dias, Pai, mas eu me debruço aqui, Senhor, segundo o que teu Espírito Santo, Pai, o que teu Espírito Santo quer dizer, Pai, no que o teu Espírito Santo nos direcionar aqui, Senhor, para onde o Senhor nos direcionar, Pai, então nós iremos, Deus. Nós iremos, Senhor, para onde o teu Espírito Santo, Senhor, nos guiar, Pai. Nos guie, Senhor, com o teu Espírito, Pai. Guie, Senhor, por teu nome ser glorificado aqui neste lugar, Pai. Nós te damos a liturgia deste culto. Nós te damos, Senhor, os louvores. Nós te damos a adoração. Nós te damos nosso coração. Nós te damos a direção, Pai. O governo, Senhor, deste culto. Move-se, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Faz a sua maneira, Deus, para o teu nome ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai do Senhor, amém, irmãos? Boa noite, vocês estão bem? Está muito frio aí? Vou ver se é chá ou se é água aqui agora. Amém. É água, glória a Deus. Queria convidar você que pode abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Eu estou na NVI. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Estou na NVI, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Aleluia. O título aqui diz assim: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. Ao se apresentar à porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te.
O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Feche teus olhos, peça para o Senhor falar contigo aí. Nos dá discernimento. Espírito Santo, guia-nos, Senhor, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento, prepare cada coração aqui, Pai. O Senhor sabe a necessidade e o propósito, Senhor, para o qual cada um está aqui, Senhor, não só aqui, Pai, na nave da igreja, mas também nos acompanhando, Senhor, online, que o Senhor possa visitar, no mesmo Espírito, Senhor, visitar cada um, Senhor, dos nossos irmãos, que a Tua palavra possa encontrar uma boa terra, criar frutos, que possa, Senhor, frutificar no meio de nós, Pai. Nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor nos deseja para nós aqui nessa noite, Pai. Nos guia-nos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Palavra bem conhecida, né? Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Há umas 2 semanas mais ou menos, 2 domingos atrás, eu estava aqui durante o culto, né, e o tio estava pregando, e o Espírito Santo gritou bem forte para mim, bem audível, essa mensagem. Eu sempre costumo dizer que é curioso a forma como que Deus envia as mensagens para nós, né? Como que Deus vai lapidando ela para a gente. E durante o culto assim, eu escutei uma voz assim, dizendo assim, intervenção divina. E aí, eu escutava assim muito forte isso assim, né? E eu tive que parar e pegar o celular e anotei, falei, Senhor, amém, entendi. Só me dá o texto agora. Me ajuda aí, Deus. Já deu o tema, tem que dar o texto. Já veio no mesmo dia, já veio o texto. E eu estava lendo em uma outra versão, né? E aí eu estava folheando ontem, aqui essa mensagem. E aí eu parei aqui no último versículo, aqui no penúltimo versículo, que diz assim, Deus interveio em favor do seu povo. E aí essa versão é diferente das outras, porque algumas outras dizem assim, Deus visitou o seu povo, mas aí nessa, geralmente eu uso uma outra versão aqui para estudar, e aí estava, Deus interveio no meio do seu povo. Falei, Deus, então, que o Senhor possa me dar clareza e direção, e Deus foi moldando essa mensagem ao longo dos dias, e eu creio que Deus tem algo aí para as nossas vidas, amém? Essa mensagem aqui, essa história, ela parte de 2 núcleos distintos, apesar de ser uma história só, ela se apresenta em 2 núcleos diferentes. Existe um núcleo lá, e um outro núcleo lá do outro lado da cidade, ou da rua, talvez. Da cidade não, da rua, né? Porque um estava vendo o outro. E... Olha os irmãos abençoados. Apareceu, olha só, meu Deus. Tem água de coco. Ixi, meu Deus do céu. Jesus, não vou nem... Aleluia, Deus é bom. Obrigado, tá, irmãos? Deus abençoe. Então essa mensagem, essa história... Para você ter uma ideia e começar abrindo a sua visão, a sua mente para o que está acontecendo aqui nesse texto, é um texto e 2 núcleos que se encontram para formar um núcleo só. Então está acontecendo uma coisa de um lado que não tem nada a ver com o outro lado. Então são 2 histórias paralelas. São 2 núcleos de histórias. Está acontecendo uma resenha ali de um lado,
uma celebração de um lado e um culto fúnebre do outro. E eles não se conectam. Uma história não se conecta na outra, até então. Não são amigos, não são conhecidos, são núcleos distintos. Então, de um lado da cidade, de um lado da rua, está acontecendo uma história, e do outro lado está acontecendo uma outra história. Tanto é que o texto que nós discorremos, existem duas multidões. Uma multidão está caminhando para um lado, e a outra multidão não tem nada a ver com o assunto, está caminhando para o outro lado. E o propósito dos dois núcleos são totalmente diferentes. Um está caminhando para o seu propósito, para a sua realidade, e o outro está acompanhando, está caminhando para a sua própria realidade. Só que quando a gente lê como uma história só. Por quê? Porque Cristo vai conectar as duas coisas. Uma história, uma multidão está vindo. Começa o versículo assim: logo depois vem Jesus caminhando à porta da cidade chamada Naim, uma multidão vem seguindo ele. Logo depois do quê? Logo depois de Jesus ter vindo de Cafarnaum. Lá daquela história do centurião de Cafarnaum. Lembra da história do centurião de Cafarnaum? Então, já vem de um discorrer de um milagre. Porque foi um milagre, né, que Jesus fez ali com o centurião. Então, a multidão, imagine depois daquele milagre, Jesus fazendo milagres, caminhando, aquela multidão vem toda empolgada com Cristo. Jesus caminhando de um lado da cidade, a multidão caminhando, e imagine só, se você parar para analisar, se a gente parar para tentar pensar ali o que estava acontecendo, era uma festa. Nossa, você viu que, imagina, os discípulos conversando entre eles, você viu que Jesus, ele nem precisou ir lá na casa do homem. Talvez a história do centurião, talvez não, a história do centurião estava fresca ainda no meio deles ali. Eles estavam diante daquela resenha ainda, diante daquele histórico. Você viu o que ele fez? Não, nossa, eu já vi ele tocar e curar, mas falar de longe, e tocar de longe. Você viu que ele foi lá e deu, ele não precisou nem escolher uns de nós, não precisou, e talvez aqueles que são mais religiosos, mas você viu, o homem nem era judeu, ele era lá, soldado romano, um dos que castigavam, que perseguiam, né, da guarda romana. Imagina, era aquela resenha que vinha. Nossa, mas ele é muito poderoso. Nossa, ele é um grande profeta. Não, esse verdadeiro. E vinha de uma outra realidade, de uma celebração. Imagine, você vindo de uma caminhada vitoriosa, de uma caminhada de milagre que estava acontecendo, e aquela resenha. Sabe quando a gente sai do culto e a gente começa ali, nossa, você viu que o culto foi maravilhoso, nossa, e Deus falou demais. Então eles estavam vindo naquela realidade. Era essa realidade que eles estavam caminhando. Aleluia. Toda vez que eu tomar o chá, eu vou dar aleluia, porque está muito bom. Glória a Deus. Então eles estão vindo de uma realidade, caminhando com Jesus, e usufruindo de Jesus, de vida, de ressurreição, de restauração, de cura. E esse é o núcleo daquela multidão. É uma multidão totalmente desprendida da outra. E do outro lado, em contrapartida, a gente entende, porque o texto nos dá clareza sobre isso, de que vem uma multidão, um cortejo fúnebre, uma mãe que está enterrando o teu filho ali, e uma multidão naquele cortejo, né, porque diz que era uma multidão de pessoas. Quantas pessoas era essa multidão? Não sei. Se era 200 pessoas, 300 pessoas, 100 pessoas, sei que era uma multidão. Só que de uma outra realidade. E aí, se você tentar imaginar, já viu as conversas em cultos fúnebres? Né? Já é uma conversa com aquela realidade que eles estão vivendo. Nossa, era um menino muito bom. Nossa, foi muito cedo. Nossa, que tristeza para essa mãe.
E a mãe ali talvez não conseguindo nem falar, chorando, e as pessoas tentando consolar. E uma caminhada de tristeza. Por quê? Era uma caminhada de morte. Era uma caminhada de enterro. Porque o propósito das mães, são os filhos. E quando a mãe está enterrando um filho, ela está enterrando o quê? O seu propósito. Ela está enterrando o seu propósito, a sua caminhada de vida, o seu sonho, o seu projeto, é a sua vida ali, parte dela. Então, as conversas ali, são conversas, não devem ser diferentes das conversas dos cultos fúnebres que a gente vai, dos enterros que a gente vai, né? Dos velórios que a gente vai. Foi muito novo, era muito bom esse menino, que Deus tenha misericórdia, os familiares chorando, a mãe chorando, e aquele cortejo. Então olha só, um núcleo de um lado, um enterro, e do outro lado, uma celebração, porque de um outro lado, tem morte, de um outro lado tem caixão, de um outro lado tem enterro de sonho, enterro de projeto, enterro de vida. E do outro lado tem o quê? Tem Cristo. Do outro lado da rua tem Cristo, e onde tem Cristo tem vida, tem ressurreição, tem misericórdia, tem cura, tem alegria. Olha só o contraponto. Olha que realidades diferentes. Então, por isso que eu falei que são dois núcleos, o texto aponta isso, são dois núcleos diferentes, duas multidões diferentes. Uma multidão de celebração e uma multidão de enterro. E aí elas vão se conectar. Mas não é que elas vão se conectar, Cristo vai conectar essas duas histórias. Vai trazer essa realidade para Ele. E se Ele vai trazer essa realidade aqui para Ele, a realidade do enterro, da morte, da tristeza, vai mudar de lado da rua. E vai se conectar ao lado de Cristo, porque Cristo vai lá e vai conectar ela. E uma vez que ela for tirada de cá, Cristo tirar ela daqui e levar ela para o outro lado da rua, o que vai acontecer? Vida. Porque do outro lado da rua tem o quê? Cristo. Quando ela sair de lá e vier para cá, porque Cristo vai conectar as duas, porque Cristo vai tirar ela dessa realidade e trazer para a realidade dele, então, se vai estar do lado de Cristo, Cristo tem cura, tem vida, tem alegria, tem renovo, tem novas oportunidades, tem novos recomeços. Porque a realidade com Cristo é uma, e a realidade sem Cristo é outra. A realidade com Cristo é celebração, é vida. E a realidade sem Cristo, do outro lado da rua, é morte, enterro e choro. Mas tudo isso está acontecendo na mesma rua. Só que de um lado tem Cristo e do outro lado não tem. Porque Cristo está do outro lado da rua. Mas aí, Jesus olha para aquilo e todo mundo empolgado ali. Jesus está na multidão. Imagina, igual você vê lá no The Chosen lá, né? A multidão, todo mundo caminhando com Jesus. Jesus, nossa, nossa, Jesus, você é o cara mesmo. Nossa, Jesus, eu vi na hora que você falou lá, foi na mesma hora que o menino curou. E você viu aquela hora que a gente expulsou os demônios. Está todo mundo naquela celebração. Só que Jesus está atento ao que acontece ao redor. Jesus está atento às coisas. E aí ele olha aquela situação. Imagina, ele para ali a celebração dele, a multidão ali que está caminhando com ele. Sai daquele lado que ele está caminhando. E ele para daqui. E é exatamente isso que acontece. Porque Jesus era um homem, enquanto estava na terra, caminhando no meio dos seus.
Então ele para ali e olha para o outro lado. E aquilo deve ter intrigado ele, no mínimo. Olha só, um cortejo, um enterro, uma realidade totalmente diferente, de morte. E está todo mundo celebrando aqui, mas Jesus está aqui e ele para lá do outro lado e fala, não é possível, eu vou lá. Ele sai desse lado e vai até lá. Imagine como foi o discorrer disso, como foi a conversa com os discípulos, até porque Jesus tinha o voto de Nazireu, né? Não vou nem entrar nesses casos, nesse negócio, para não ficar teologando muito aqui, senão não podia tocar no morto, não podia chegar perto, essas coisas. Tá? Mas aí, Jesus olha para aquela multidão, com aquela outra realidade, e tem com ele no coração, eu vou lá. E só ele sabe de uma coisa, que ninguém sabe, que nem a multidão que está com ele sabe, e nem a multidão que está do outro lado sabe, que ele vai interromper aquele cortejo. Mas ele sabe. Ele vai intervir no meio daquela caminhada. Ele vai intervir no meio daquela multidão, daqueles familiares que não eram conhecidos, não estavam clamando por Jesus, não foram lá do outro lado da rua falar, Jesus, você que está passando aí, vem aqui. Ele olha, tem compaixão e vai lá. Como foi? Como ele deve ter dito? Não sei, eu imagino que ele deve ter falado, segura um pouquinho aqui, peraí, eu vou aqui rapidinho, e atravessa a rua, e os discípulos, onde ele vai? Meu Deus, ele vai lá perto do morto, ele vai lá perto do caixão, e ele vai aqui caminhar, não, peraí, eu preciso resolver um negócio aqui, eu preciso intervir num negócio aqui. E aí ele caminha na direção daquele cortejo, daquela família, chama a mãe do menino e fala, a coisa mais difícil de se dizer, não chore. Difícil de escutar, na verdade, né? Porque como a mãe recebe isso? Não chore. Como eu não vou chorar? Eu estou enterrando meu filho. A ordem natural da vida foi invertida. Mas vai pensar, era para eu estar naquele caixão lá, sendo velada pelo meu filho, não eu enterrando meu filho. E aí é aquelas coisas que a gente fala às vezes né, que nos cultos fúnebres, né, nos velórios, né, não chore, né, mas parece que a pessoa fala assim, não, tá bom, já que você está falando para mim não chorar, então parei. Não, então não vou chorar, então, parei então. Você chega a pessoa, não chora, então não, tá bom, já que você está falando para não vou chorar, então parei. Imagina uma mãe ouvindo isso, né? Mas Jesus sabia, né, o que ele iria fazer, né? E aquela mãe ouve aquele homem, que até para ela não sabe quem é, dizendo para ela, não chore. E aí, Jesus vai discorrendo o texto. Jesus vai, os homens estão levando aquele caixão, é isso que está acontecendo, os homens estão levando ali, se tinha 3 de um lado, 3 do outro, se era, não sei, mas sei que tinha um cortejo levando aquele caixão. Para ele, toca nele, quem é esse homem? De onde que ele veio? Você imagina, num velório, alguém chega e fala assim, para aí, para esse caixão aí. Interrompe aquilo ali. Intervém naquilo. Você imagina, você está velando um familiar, chega alguém desconhecido, falou, para aí, segura aí. No mínimo estranho, não é? E Jesus intervém e diz assim, depois aproximou-se, o 14, e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Então ele toca no caixão, quem está carregando tem que parar. Eles param ali. Versículo 15. Não, o jovem, e Jesus disse, 14 ainda. Jovem, eu lhe digo, levante-se.
dá a impressão, eu fico viajando um pouco nesses negócios aqui, porque dá a impressão que é uma simplicidade desse negócio, dá uma impressão de simplicidade, que assim, você já viu, parece que assim, então, o jovem está dormindo, né, igual uma pessoa está dormindo, você acorda o filho, levanta, está na hora de ir para a escola, e o filho abre o olho e levanta assim. Só que, ele fala assim para o jovem, ele dá uma ordem para ele ali. Só que o jovem está morto, não é isso? E quando você está morto, não, né? Quando alguém está morto, você não tem o espírito ali, a alma já não está ali, só tem o corpo. Para quem que ele está falando ali? Para o corpo que está ali. Porque se você está falando com você, só tem o corpo ali, não tem mais alma, não tem espírito. Porque se você quem morreu já foi para uma outra dimensão. Sei lá onde ele está. Aí você vai, se está no Hades, se está no Sheol, se está no seio de Lázaro, aí não vou entrar nessa briga não. Mas ele está em uma outra dimensão. Ele já está em uma outra realidade. O espírito daquele menino não está mais ali. Só que Cristo veio e interveio naquilo. E é tão profundo isso, que ele não foi ali dizer, jovem, levanta aqui. E o jovem acordou porque estava dormindo. Ele foi lá numa região onde só ele acessa. Ele foi lá no lugar celestial, onde a voz dele, quando entrou aqui, não entrou no ouvido dele e subiu para o cérebro da audição do menino. Não, ele entrou numa região celestial lá e foi buscar aquele menino lá onde ele estava. Ele acessou um lugar que só ele tem acesso. Mexeu no lugar que só ele tem acesso. Então é mais profundo do que a gente lê. Se a gente parar para pensar nisso aqui, a gente fica até um pouco meio doido. O espírito está lá não sei na onde, a alma está lá não sei na onde. Mas Jesus foi lá naquela região, ele deu uma voz, um comando. Ei, menino, levanta-te. Ele foi lá buscar ele numa região celestial, onde ele já estava em outro plano. Talvez o menino já estava curtindo lá. Talvez o menino chegue, valeu a pena, estou aqui no seio de Abraão, estou aqui, nossa, está tudo muito bonito. Aí ele escuta uma voz, menino, levanta-te. Não, na minha vez, já me acostumei até aqui, já estou aqui sei lá quantos dias, já estou enturmado aqui, Abraão aqui, Moisés, já virei amigo aqui dos meninos. E aí ele para ali, tem que ouvir uma voz para ele retornar. Jesus foi mexer numa região celestial lá, num lugar que só ele tem acesso. Só ele alcança. Só ele mexe. E ninguém está entendendo nada. Mas ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe onde a voz dele está indo. E ele tem que ir lá. A voz dele vai lá naquela região, busca aquele menino, traz de novo. E aí, se você for estudar, você sabe que depois que o corpo entra em decomposição, o sangue coagula, já tem existe um funcionamento todo orquestrado dentro da gente, não é? Dentro do corpo humano. As células, uma sabe o seu caminho, aonde que uma junta, o sangue para onde que vai, o coração, cada um na sua função ali. Mas, por isso que eu falo, não pensa muito não, se você pensar assim, a gente fica doido com esses detalhes. Deu uma ordem ali e aquele corpo todo volta a viver. Porque as células morreram todas. Bilhões de células mortas. Menino, levanta. Como levanta? Está tudo morto aqui dentro. O coração parou de bombear, o sangue coagulou. E uma está cutucando a outra. Uma célula está cutucando a outra. Levanta aí, porque alguém mandou, a gente voltou à vida. Coração, volta a bater aí. O sangue volta à sua espessura natural. O organismo volta a funcionar. A vida voltou. Todo esse aparato, tudo isso daí que acontece dentro de nós, teve que voltar em questão de segundos, milésimos, sei lá como. Por quê? Porque foi dada uma voz de intervenção naquele lugar, dizendo, a morte foi cessada aqui. A realidade daqui foi mudada. A realidade na vida desse menino que foi mudada.
Ah, mas para um corpo voltar a viver, ele precisaria de tantos dias, precisaria da temperatura voltar a tantos, o sangue voltar a descoagular, não sei se existe isso, precisaria... Não quer nem saber de nada. Jesus falou, levanta-te, e cada um vai ter que se virar para funcionar do jeito que é, porque Cristo deu uma ordem para ele, para voltar à vida. E interveio num lugar que estava morto. E interveio e parou. E eu fico imaginando agora, nem pensei nisso, agora eu já estou pensando. Meu Deus do céu, me segura, vou tomar um chá, aleluia. Aí eu já vou pensar além. Do outro lado, lá na frente, deve estar um cemitério. Está os coveiros. Abriu o buraco lá. E está lá esperando lá. E deve estar lá até hoje, lá esperando lá. E cadê esse negócio que não chega? E imagina, é assim, não é? Quando a gente vai para um cortejo, até você chegar no cemitério, vai um tempo. Imagina, chega lá, tem uns meninos lá, os coveiros lá, que tá lá com a pazinha lá deles, que já fizeram a cova, e estão ali esperando. E tá lá os meninos esperando lá, e nada de acontecer. Por quê? Porque Jesus interveio naquilo. Mas eles também não sabem o que aconteceu lá. E Jesus interrompe um ciclo de morte, de enterro. Ele interveio naquilo e parou aquilo. Ele interveio na história daquela mulher, na história daquela família. Parou, está cancelado esse cortejo, estou anulando isso daqui. Fala para o menino, levanta. O menino levanta, senta, conversa um pouquinho, pega ele para a mãe, fala, toma seu filho de volta. E todo mundo, agora, como Jesus atravessou a rua e foi para esse lado, o que tem desse lado agora? Alegria, vida, cura, restauração. Por quê? Porque o Cristo agora chegou do outro lado da rua. E aonde Jesus chega cura, vida, restauração, alegria. E muda a realidade das nossas vidas. Uma vez que não tinha Cristo ali, quando o Cristo chegou, aquele cortejo virou agora o quê? Celebração. Agora também eles estão falando de cura. Agora eles estão celebrando, porque o texto vai discorrer. E eles ficavam louvando. E eles estavam louvando, eles estavam celebrando, dizendo, chegou um grande profeta no meio de nós. Deus interveio em favor do seu povo. E agora a vida naquele lugar. Quando Jesus atravessa a rua, quando Jesus chega em uma história, ele muda a história. Quando Jesus chega em uma realidade, na realidade da sua vida, ele vai mudar a realidade da sua vida. Ele vai intervir em coisas que você já estava enterrando, para converter aquilo em vida. Sonhos que talvez você deixou lá para trás, que você já estava num cortejo, enterrando, isso aqui não é para mim, isso aqui nunca vai ser para mim. Isso aqui não é para mim. Eu já entendo que isso aqui é, mas isso aqui não é. Tem coisas que você fica enterrando, que a gente fica enterrando, achando que não é para nós. Enterrando os nossos filhos. Enterrando os nossos projetos, os nossos propósitos. Sabendo que tem um Deus que intervém em favor do seu povo. Ele intervém na sua história, na minha história. Se tem uma coisa que Deus vai fazer, e que Deus faz, na vida daqueles que o seguem, é intervir. Se tem uma coisa que Deus faz na vida dos seus, é intervir. Deus intervém nas nossas vidas. Não existe um padrão de que se eu fizer isso aqui, vai ser certinho. Não, porque tem regiões que a gente não alcança. Tem lugares que você não vai alcançar. Tem lugares que eu não alcanço. Tem problemas que eu falo assim, Deus, não sei nem como fazer aqui. Não sei nem por onde começar, não sei. Mas Deus acessa essas regiões, esses locais, aonde a gente não acessa. Para trazer a realidade dele, que é vida, que é cura, que é restauração, para aquilo que a gente acha que está morto, ou para aquilo que está morto e a gente já está enterrando.
Nós somos cristãos. Falamos, nosso Deus é um Deus impossível, nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente, mas quando a gente vê que uma coisa não tem jeito, o que a gente faz? A gente faz um culto fúnebre para aquilo. Coloca o nosso projeto, coloca o nosso propósito dentro de um caixão e faz um cortejo. E vai enterrar. Por quê? Porque a gente não tem acesso para resolver aquilo. Mas a gente esquece que Deus que nos guia, Deus que habita em nós, o Cristo que nós servimos, Ele intervém nas regiões onde nós não alcançamos. Toca nos lugares que nós não tocamos, alcança os lugares que a gente não alcança. Muda as realidades que a gente acha que já morreu, ou que nós mesmos já estamos enterrando. Estamos enterrando sonhos e propósitos. Por quê? Porque o Senhor morreu. Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou indo enterrando os meus sonhos, enterrando o meu chamado, estou enterrando os meus dons, estou enterrando isso aqui. Porque não é para mim. Não é para você, mas é para Cristo. Eu não sei o que fazer, tudo bem. Eu também não sei o que fazer às vezes, na maioria das vezes. Mas Jesus sabe. E aí eu chego, Jesus, não sei o que fazer aqui não, esse negócio aqui não. E aí nós vamos entrar num negócio aqui, que dá umas crises em nós, que é o tal do tempo. Porque a gente tem um jeito de caminhar, um jeito de pensar, que a gente acha que Deus tem que estar no mesmo tempo que a gente, na mesma realidade que a gente. A gente acha que Deus tem que fazer aquilo que a gente precisa, ou aquilo que a gente quer, no tempo que a gente quer. A gente acha que Deus tem que intervir no tempo que a gente acha que é necessário. Deus, não estou aguentando mais, agora é uma hora boa do Senhor entrar aqui com provisão, com providência e mudar isso aqui. E Deus está fora desse tempo. Uma coisa que trava a nossa mente é que Deus, Jesus, está fora do nosso tempo. A realidade dele é diferente da nossa. Então a gente está assim, Senhor, eu não aguento mais uma semana. Senhor, eu não aguento mais 2 dias. Eu não aguento mais um dia desse. Senhor, eu estou morrendo. E Jesus não está nem aí para esse negócio do tempo, de como a gente está, dessa situação, se a gente está aguentando ou não aguentando. Ele tem o próprio tempo dele. E ele está fora do tempo. Cristo, Deus, ele é atemporal, ou seja, ele habita fora do tempo. Eu tenho uma agonia quando as pessoas ficam pensando assim, e Deus sabe o que vai acontecer. Gente do céu. Mas Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, porque Deus já sabe tudo. Lá na frente Deus já sabe, daqui 1000 anos Deus já sabe. E daqui 2000 Deus já sabe. E daqui 1 milhão de anos Deus também já sabe. Ele está fora do tempo. Ele não vive dentro do nosso tempo, o tempo que a gente caminha. Ele não vive dentro do tempo da nossa luta. Ele é atemporal, ele vive fora do tempo. Do jeito que ele vai intervir, a forma que ele vai intervir, o tempo que ele vai intervir, é um tempo dele, próprio dele. E a gente entra um pouco em parafuso por causa disso, né? Por quê? Se você tem aquela mulher está enterrando o filho, por que Jesus não chegou antes? O filho está doente, está morrendo, a criança está aqui morrendo, o menino está aqui morrendo, então vou lá, vou intervir e vou no leito de morte, eu vou ali trazer cura para ele. Por que eles estão enterrando? Porque para eles não tem mais jeito. Por que a gente enterra os nossos propósitos? Porque para a gente não tem mais jeito, porque o tempo já passou. Se eu tivesse 20 anos, aí daria tempo, aí eu começaria. Se eu tivesse começado há 10 anos atrás, então a gente enterra os nossos projetos, os nossos sonhos, por quê? Porque a gente coloca o nosso tempo ali, e acha que o tempo já passou, o projeto morreu, a gente enterra o nosso filho. A gente abre uma cova, coloca num caixão, e estamos cortejando, para poder enterrar.
Mas para Jesus, não importa se o menino está morto. Ah, Jesus poderia ter chegado antes. Poderia. Ia mudar alguma coisa? Para Jesus, nada. Interrompeu? Jesus deixou de abençoar aquela mulher? Não. Jesus chegou ali e falou, nossa, se eu tivesse chegado antes, eu tinha conseguido curar esse menino aí. Jesus, ele já está morto, ele morreu ontem, já morreu só 2 dias. Não importa. É a história de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Por que ela está falando isso? Porque ela está dentro do tempo dela. Porque a gente caminha dentro do tempo que a gente acha, e a gente tem a ideia de que a gente tem que pegar Deus e colocar dentro do nosso tempo. Só que para Jesus, chegou ali no túmulo de Lázaro, Lázaro está morto há 4 dias, ele podia estar 10. Lázaro está morto há 4 dias, ele podia estar 4 meses aqui. Qual a diferença? Não é que se o Senhor tivesse chego antes do quê? Se o Senhor tivesse chego no meu tempo, no tempo que eu queria, no tempo que eu determinei, no tempo que eu achava que era bom, então teria dado certo. Mas Deus não habita dentro do nosso tempo. Se Lázaro está morto há 1 dia, 4 dias, ou 4 meses, ou 4 anos, não tem problema. Jesus habita fora do tempo. Impediu Jesus de intervir na morte de Lázaro, que já estava curtindo lá do outro lado há 4 dias lá. Deus interviu naquilo, Jesus interviu naquilo, e mudou a história, e mudou mais um enterro. Na verdade já tinha sido enterrado, né? Jesus, o aniquilador de enterros. Pode ser o tema da mensagem, né? Jesus, o aniquilador de enterros. Não, o pastor Tiago vai deixar não. Mas Jesus interviu naquela causa. Aí Cristo está mostrando, desde o Antigo Testamento, que Deus já vinha dando esse atributo de um Deus intervencionista. Ou seja, não é um Deus que fica lá de longe, olhando para você, para mim, e vendo assim, a gente como um barco à deriva. Mas é um Deus que tem controle sobre as nossas vidas, que intervém sobre as nossas vidas, que age sobre as nossas vidas. E Deus intervém, Deus toca. E não é que ele lá de longe, ele olha para a gente, não, ele vem, ele desce, ele toca nas nossas vidas, ele toca na nossa casa, ele toca na nossa família, ele toca nos nossos filhos, ele toca nas nossas finanças, ele toca, assim como ele tocou naquele caixão. Ele falou, ele tocou naquele caixão ali, ó. Ele interrompeu aquilo, ele acessou a vida daquela mulher, acessou a vida daquele menino. Nós servimos a um Deus, a um Jesus, que ele, nas nossas vidas, ele não está um Deus lá longe. Ele acessa a tua vida. Ele acessa a tua casa. Ele vai, ele mexe lá. Ele toca lá, ele mexe. Ele tira do lugar, ele traz vida. Ele remexe ali dentro. Ele coloca a mão. Jesus o Deus que nós servimos, ele é um Deus de movimento, de acesso. Sabe, nós não olhamos para Cristo e olhamos a Ele lá de longe. Não, Jesus está lá, Senhor, aleluia, Jesus, teu nome. Não, Jesus, Ele acessa a tua casa, acessa a raiz dos teus filhos, acessa a raiz da tua saúde, Ele mexe lá no organismo, Ele muda o diagnóstico, Ele muda as coisas que estão mortas ali, Ele toca no caixão, Ele toca no morto. Ele toca naquilo que está morto, nos propósitos, Ele mexe ali, Ele tira você daqui, coloca você ali, Ele pega você daqui, coloca ali. É um Deus de contato. Lá em Êxodo 3:7, se eu não me engano, 3:7, tem aí? Êxodo 3:7.
O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o povo do Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Olha o que ele falou: eu tenho visto, eu tenho olhado claramente a opressão sobre o povo no Egito e escutado. Ele viu, ele ouviu, por causa dos seus, escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Olha o sentimento de Jesus: estou preocupado com você, estou preocupado com essa situação, estou preocupado com essa opressão aí. Olha o sentimento de Deus, lá no Antigo Testamento. Coloca no próximo aí. Por isso, já está lá. Por isso, olha só, desci. Quem está falando isso aqui? Deus. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Quem desceu? Deus. O próprio Deus falando: ó, estou olhando sua situação, eu tenho visto aqui o que você está passando. O próprio Deus falando. Quem que viu a mulher indo lá no cortejo? Jesus. E ela viu o quê? O sofrimento. Deus está olhando ali e falando: eu vi a opressão do meu povo, e eu escutei, eu tenho escutado o que eles têm passado, e isso tem me preocupado. Por isso desci, o próprio Deus falando, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Quem foi tirar? O próprio Deus. Eu desci, eu vou descer e vou tocar nessa situação para mudar a história do meu povo. É um Deus de contato, é um Deus de acesso. E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel. Cristo já estava mostrando um atributo que já era manifesto no Antigo Testamento, que é o quê? É um Deus que intervém, é um Deus que toca, é um Deus que ele coloca a mão mesmo. Deus poderia ter falado para o menino: levanta-te, ia mudar algo. Jesus poderia ter falado para o menino: levanta-te, ia mudar alguma coisa? Não ia, o menino ia levantar do mesmo jeito, mas ele toca, ele acessa. É um Deus que intervém nas nossas vidas, é um Deus que intervém nas nossas causas, é um Deus que intervém, ele acessa. O que é intervenção? É ele olhar e falar: Rebeca, eu vou intervir nesse negócio, eu vou entrar, eu vou acessar nesse negócio aí, eu vou mexer nesse negócio aí, e vou mudar essa realidade, eu vou acessar isso daí. É ele olhar e falar: João, eu vou acessar algo na tua vida, que eu estou vendo algumas coisas aí que não está certa, eu estou vendo a opressão que você está passando, eu estou vendo a luta que você está passando, vou entrar aí e vou acessar esse lugar, e vou trazer vida àquilo que está morto, e vou mudar a realidade, e vou colocar você do outro lado da rua comigo, do lado da celebração. É acessar aquilo que está morto, é tocar naquilo que a gente parece que perdeu a fé às vezes. É um Deus de acesso, que toca, que muda a história. Quando a gente caminha com Cristo, você está caminhando com Jesus, nós estamos caminhando com Jesus, pode-se saber que o lugar onde você chegou hoje, foi porque Deus interviu na sua vida. Você caminha com Deus, nós caminhamos com Cristo. O lugar onde você está é porque Deus tem intervisto. Deus, ele intervém nisso. Ele muda as coisas. Ele mudou você de lugar, ele mudou você se foi uma geolocalização, ele mudou você de uma realidade, ele mudou você de um histórico, ele mudou você. Tirou você de uma realidade e colocou em outra. Porque ele interviu em seu favor. Ele interviu na minha casa. Ele interviu na sua vida. Nós chegamos até aqui porque o Senhor
interviu no meio de nós, acessou a nossa casa, acessou a nossa vida. Você acha que Davi tinha um plano de ser rei? Acho que Davi tinha um plano de ser rei. Lá da tribo de Judá. Menininho lá, magrinho, franzino, ruivo. Está assistindo lá a casa de Davi, né? E você acha que ele está lá? Um dia eu vou ser rei, um dia eu vou ser rei, um dia eu vou ser rei. Você acha que ele está lá? Apacentando lá no pasto, lá apacentando as ovelhas e dizendo, um dia eu vou ser rei de Israel. Não, quem vai ser rei de Israel todo mundo sabia, que era Jonatas. Você acha que ele está lá? Aí vem Deus, fala para o profeta, vai lá, porque eu já tenho um rei, levantei um rei aqui sobre Israel. Levantei um novo homem aqui. Samuel vai lá, a gente conhece a historinha, né? Samuel vai lá, acessa, traz lá o menino lá, foi lá, trouxeram o menino, trouxeram Davi, você é o rei de Israel. E desce o azeite sobre ele. Deus interveio na história dele. Tirou ele da onde? Que a palavra do Senhor diz que te tirei de trás das malhadas, né? Te tirei de trás das malhadas. E te coloquei como rei. Deus interviu no meio dele. No meio daquela casa. Ah, mas tinha que ser o filho de Saul. Porque pela liturgia, Deus intervém na liturgia. Pela regra, Deus mexe na regra. Pelo histórico, Deus mexe no histórico. Pelo diagnóstico, Deus mexe no diagnóstico. Não tem problema. Se tivesse aqui chegado a 4 dias, Deus não tem problema com nada disso. Todo mundo parando, não, peraí, o rei agora, se é Saul que vai sair, então é Jonatas que vai entrar. Porque tem que seguir a linhagem, Deus não está preocupado com nada disso. Eu já preparei alguém lá de longe lá. E está aqui. Mas Senhor, e a liturgia? A liturgia é minha. Eu que faço a liturgia. Ah, mas e o diagnóstico já deu isso aqui? Não, porque o diagnóstico quem dá sou eu. Ah, mas a situação está adversa. Não, essa situação quem faz sou eu. Ah, mas já está enterrando, já morreu. Não tem problema. Ah, já não tem mais. Para Deus não tem nada disso. Para Jesus não tem nada disso. Ele interveio lá no meio de Israel, mexeu, eu falei, eu vou colocar esse aqui como rei. Foi lá, trouxe o Davizinho, colocou como rei. A gente precisa... Eu sei que às vezes a luta, ela nos abala, né? A gente não está falando aqui, eu não estou dizendo aqui, sendo irresponsável, dizer que é fácil. Ah, aquela mãe está enterrando o filho. Não, você só precisa crer. Só quem está passando pelo problema sabe. Quem está passando pelas situações sabe. E eu sei que as lutas, elas nos abalam. Sei que as lutas, elas nos ferem, né? A própria definição de luta já diz, né? Se é luta é porque é difícil, né? Então, nessa caminhada, a gente passa por umas lutas que nos abalam. E, às vezes, a gente, sem querer, não é porque a gente quer, mas sem querer, a gente tem a nossa fé esmorecida. A gente enterra os nossos filhos. Não é voluntariamente, mas é porque a gente já não tem mais acesso àquilo. A gente já não tem mais forças, ou a gente já talvez desanimou. E a gente começa a enterrar os nossos filhos. Estou aqui fazendo analogias. A gente enterra os nossos sonhos, enterra os nossos propósitos, os nossos chamados, os nossos dons. A gente fala... Já passou o tempo, já passou a fase, ou não tem mais jeito. Sei que as lutas nos abalam mesmo. Não é fácil. Mas Jesus veio aqui trazer uma outra realidade para essa multidão, para essa família, para essa mãe.
E essa realidade que Cristo está ministrando para a gente, que Ele acessa lugares aonde você não acessa. Ele vai alcançar lugares que você não alcança. Ele vai mudar realidades que a gente, por nós mesmos, não estamos conseguindo mudar. Ele vai acessar uma região aonde só Ele tem acesso. Talvez você esteja passando por isso. Ah, Senhor, nessa causa aqui eu já tentei de tudo. Já tentei de todas as formas. Já tentei de todo jeito. Mas parece que não vai. É isso que Jesus quer, acessar esses lugares. Acessar esses sepulcros. Interromper esses cortejos. Encerrar velórios. Desenterrar Lázaros. Tirar Lázaros para fora. Quando Jesus falou para Lázaro, sai para fora, Lázaro era o projeto da sua família, os sonhos. Jesus está falando assim, sai para fora, Lázaro. Ele está falando, sai para fora, sonhos. Sai para fora, projetos. Sai para fora, vida. Sai para fora, cura. Ele quer acessar lugares que a gente talvez já enterramos algumas coisas. Lugares que só Ele acessa. Por quê? Porque Ele é Deus e é este lugar que Ele acessa mesmo. É este o lugar onde Ele caminha, é este o lugar onde Ele toca. Ele quer acessar esse lugar onde só Ele tem acesso. Lugares onde você enterrou sonhos. Você enterrou projetos. Você enterrou propósitos. Onde nós esmorecemos. Não é porque a gente tem porque eu não tenho fé, porque isso aqui não é por causa disso. É porque a luta foi tão áspera, foi tão árdua, que a gente não consegue mais lutar. Aí Deus fala, deixa que eu luto por vocês. Aí Jesus fala, deixa que eu luto. Deixa eu acessar esses lugares. Deixa eu mudar essas realidades. Deixa eu interromper esse cortejo. Deixa eu interromper esse velório. Queria que você se colocasse de pé. Jesus está mostrando um atributo aqui para nós, de que Ele é um Deus que intervém. Ele é um Deus que toca. Ele é um Deus que Ele mexe nas estruturas. Eu não estou dizendo isso aqui para te confortar, ou para te empolgar, ou para te deixar feliz. Não é esse o propósito. É porque a palavra testifica dEle. A palavra testifica de Jesus. Está falando, eu sou um Deus que acesso. Eu sou um Deus que intervenho, que mudo realidades. Eu queria chamar você aqui para orar. Você vir aqui na frente. Se tiver alguém. Se não tiver, não tem problema, não fica constrangido. Se não tiver. Mas se tiver alguém que está dizendo assim, Senhor, você diz assim, tem uma luta que eu por mim mesmo já não consigo mais. Tem uma luta que eu por mim mesmo, com as minhas forças, eu já não consigo mais, eu não acesso mais. E eu preciso de uma intervenção. Eu preciso que o Senhor toque. Eu preciso que o Senhor entre lá, neste lugar, nessa causa. Queria que você viesse aqui à frente para a gente orar. Se tiver.
Você que necessita de uma intervenção divina. Foi isso que Deus gritou para mim. Você fala assim: Deus, eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso de uma intervenção na minha vida que homem nenhum pode resolver. Eu preciso que o Senhor interrompa um ciclo de tristeza. Eu preciso que o Senhor interrompa um ciclo de morte. Eu preciso que o Senhor interrompa esse ciclo. Acesse este lugar. É esse atributo que Deus vai revelar para a gente aqui nessa noite. Jesus está falando: eu sou o Deus que toco no caixão. Eu sou o Deus que toco na enfermidade. Eu sou o Deus que toco naquilo que está travado. Toco naquilo que está impedido. Toco naquilo que está bloqueado. Naquilo que está inacessível. E mudo a história. E mudo a realidade. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Oramos a Ti, Jesus. O Senhor revela, Senhor, o Teu atributo, Pai. O Senhor é Deus que intervém, Pai, sobre as nossas causas. Tem lugares, Senhor, que nós não acessamos. Tem lugar que nós não estamos conseguindo acessar, Pai. Senhor, tem lugares, Senhor, que nós estamos olhando, Pai, e estamos enterrando. Já estamos, Senhor, fazendo cortejos, Pai. Não é porque nós não temos fé, mas é porque nós não estamos, Senhor, conseguindo mais acessar. Nós clamamos a Ti, Senhor, um Deus que intervém em favor dos Teus, Pai. Intervém nas nossas causas, Jesus. Assim como o Senhor olhou lá, Pai, do outro lado, Pai, da rua, parou aquele cortejo, Pai, parou aquele culto fúnebre, Pai, tocou naquele caixão, Pai, e mudou aquela realidade, Senhor. Nós oramos a Ti, Pai. Toca, Senhor, nas nossas realidades, Pai, e muda ela. Toca, Senhor, nas nossas casas e muda ela, Pai. Toca nas nossas finanças, Senhor, e muda ela, Pai. Toca nos nossos sonhos, Pai, e muda, Pai. Toca, Senhor, naquilo que está morto, Pai, e traz vida, Deus. Coloca no Senhor, do outro lado, Senhor, da realidade, Pai. Nos coloca, Senhor, no lugar da celebração, Pai. Ah, Senhor, interrompe, Senhor, os cultos fúnebres, Pai. Interrompe, Senhor, aquilo que nós temos enterrado, Pai. Interrompe, Senhor, o tempo de tristeza, Pai. Intervém, Senhor, nas nossas casas, nas nossas causas, Pai. Intervenha, Pai. Acesse, Deus. Acesse, Jesus. Acessa, Senhor, as nossas casas, Pai, os nossos projetos. Acessa, Senhor. Acessa, Senhor, a nossa realidade. Acessa o nosso coração. Acessa a nossa mente, Deus. Traz vida, Pai. Acessa, Senhor. Muda, Senhor, os diagnósticos, Pai. Muda as nossas realidades, Pai. Muda os decretos, Pai. Muda os decretos do juiz, Pai. Muda as realidades, Pai. Aquilo que está parado, as causas na justiça, Senhor, que nós já enterramos. Traz vida para elas, Senhor. Toca nelas, Senhor. Aquelas causas que nem nós mesmos mais temos fé, Pai. Que pode, Senhor, ser revertida, Pai. Vai lá, Senhor, e acessa, Pai. Que haja um decreto de vida nelas, Pai. Que haja um decreto, Senhor, de restituição. Que haja um decreto de restauração. Que haja um decreto, Senhor, de vida, Pai. De vida, Pai. De vida, Pai. Acessa, Senhor, acessa, Pai. Acessa as nossas vidas, Pai. Acessa, Espírito Santo, acessa, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, te dando acesso, Pai, te
te dando o nosso coração, Deus, a nossa vida, Pai. Nós estamos derramando no Teu altar, Senhor. Senhor, está aqui, Senhor, as minhas finanças, Senhor, acessa, Pai. Senhor, está aqui, Senhor, a minha vida, Senhor, acessa, Pai. O meu ministério está aqui, Senhor, acessa, Pai. O meu chamado está aqui, Senhor, acessa, intervém nele, Pai. O meu diagnóstico está aqui, Senhor. Muda o diagnóstico, Pai. Traz vida, Deus, traz vida aquilo que está morto, Pai. Traz vida, Senhor, assim como o Senhor tocou naquele menino, Pai, e devolveu ele, Senhor, para sua mãe, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, traz vida, Pai. Traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor, aquilo que está morto, Pai. Traz vida aquilo que está morto, Pai. Traz vida, Senhor. Muda a história, Senhor, daquilo que está morto, Pai. E traz vida, Pai. Queria pedir para a Bruna orar aqui. Você pode orar aqui, pastora Bruna? Que a
Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor intervém, Senhor, a nosso favor, Pai. Assim como aquele povo declarou, Pai, Deus interveio no meio do seu povo, Pai. Assim como aquele povo declarou, Senhor, naquele dia, e Deus interveio no meio de nós. Assim como aquele povo declarou naquele dia, e Deus interveio no meio de nós. Nós declaramos, Deus, que o Senhor é um Deus que intervém no meio de nós, no meio da nossa igreja, nas nossas casas, nos nossos filhos, na nossa saúde, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos. Nada, Senhor, vai ser enterrado, Pai. Nada vai descer ao sepulcro, Pai. Nada, Senhor, vai descer ao sepulcro, Pai. Nenhum dos teus planos, nenhum dos propósitos, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós vamos declarar, Senhor. Nós vamos declarar que o Senhor é aquele que intervém no meio de nós. A semana que vem, Senhor, nós vamos declarar: o Senhor é o Deus que intervém no meio de nós. Quando eu pisar na minha casa, quando você pisar no seu lar, você vai falar: o Senhor é o Deus que intervém neste lar. Nós vamos tocar nos nossos filhos e dizer: o Senhor é o Deus que intervém nos nossos filhos. Nós vamos tocar nas nossas finanças e falar: finanças, o Senhor, Deus, intervém no meio de vocês. O Senhor é o Deus que intervém no meio dessa casa. Nós vamos tocar, declarar as nossas vidas, a nossa saúde, dizendo: o Senhor é um Deus que intervém no meio de nós. Diga para a tua casa, diga para a tua família, diga para as tuas finanças, diga para os teus filhos, diga isso para o teu ministério, diga isso para o teu chamado, diga isso para os teus dons, dizendo: ó, Deus intervém no meio de nós. Nada vai ser enterrado, nada vai descer ao sepulcro. Fala isso, declara isso para o teu chamado, para o teu ministério. Nada vai ser enterrado, nada vai descer à sepultura. Pisa na tua casa, lá no teu lar, e fala: Deus, o Senhor é o Deus que intervém nessa casa. Lá no teu trabalho, pisa naquele lugar e fala: o Senhor é o Deus que intervém neste trabalho. O Senhor é o Deus que intervém nessa empresa. O Senhor é o Deus que intervém neste negócio. Na tua família, no teu casamento, fala: o Senhor é um Deus que intervém aqui. E nada vai descer à sepultura. Declare isso. E não esqueça disso. Daqui 10 anos você continua a declarar-se dessa mesma forma. Lembre-se disso daqui 10 anos, daqui 20 anos, se lembre disso. Deus é um Deus que intervém no meio da tua casa, no meio do teu povo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus possa te guiar, te acompanhar no retorno ao teu lar, te levar em paz. Que você tenha aí um restante de semana abençoado, um final de semana abençoado. Nós temos as nossas programações aí, um culto amanhã abençoado dos varões. Temos o nosso culto de domingo, a nossa palestra no sábado. Deus possa abençoar aí cada um de vocês. Nos leve em paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.